Amém? Como ter um coração queimando por Jesus nos dias de hoje? Todos nós queremos ter um coração incendiando por Jesus, né? Ninguém quer ter um coração frio, um coração indiferente, uma vida cristã medíocre, uma vida cristã vazia, uma vida cristã seca, sem unção. Eu tenho certeza que não. Ninguém quer ter uma vida cristã sem propósito, uma vida cristã triste, que você vem culto, vai culto, e você sai da mesma forma. Você sai sem nenhuma perspectiva, você sai sem nenhuma esperança, você sai sem nenhuma resposta para aquilo que você veio buscar. Ninguém quer ter uma vida cristã sem sonhos, sem uma realização fria. E Deus, Ele não tem isso para você. Agora, a pergunta que eu faço agora para você e para mim é como nós podemos ter essa chama do Espírito Santo sempre acesa em nós, no mundo que a gente vive hoje, numa era que nós vivemos hoje, numa sociedade pecaminosa, corrompida, que nós vivemos hoje. Como que nós podemos ter um coração intenso, queimando por Jesus todos os dias? Como jovem, como cristão, como sociedade, né? Porque nós somos jovens, somos cristãos e vivemos no meio de uma sociedade. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós somos, né, muitos acadêmicos aqui, muitas pessoas que estão iniciando agora no mercado de trabalho, estão iniciando a sua carreira. Então, nós estamos no meio de uma sociedade. A pergunta é, como continuar queimando no Espírito Santo de Deus, queimando por Jesus, estando dentro desse contexto, nessa sociedade? E nós podemos responder essa pergunta usando um exemplo de 4 jovens. Quem adivinha quem são esses 4 jovens? Nossa, como vocês estão bons de Bíblia, gente! Que orgulho! 4 jovens, a Bíblia mesmo nos responde, nos dá esse exemplo, de 4 jovens. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. São, assim, os best-sellers da Bíblia no quesito jovens que não se corromperam. Jovens que estiveram no meio do olho do furacão e que foram exemplo para nós de que é possível vencer, mesmo estando no meio de um povo corrupto, de um povo pecaminoso, mas que pode sair ileso, vamos dizer assim, como povo de Deus, como homem de Deus. E a Bíblia nos diz que no século VI a.C., né, a Bíblia diz que o povo de Deus, né, o reino de Judá, ele foi tomado por Nabucodonosor, que era o imperador da Babilônia, e o povo ele foi tomado, né, eles foram cativos por Nabucodonosor. E esses 4 jovens, que ainda eram jovens nessa época, eles estavam no meio desse contexto. Então, Salomão foi saqueado, o templo foi destruído, incluindo Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram tomados. Então, a cidade de Jerusalém ela foi cercada, né, foi destruído, eles foram saqueados. E a Bíblia nos fala, lá no livro de Daniel, nós podemos acompanhar isso. Nós vamos ler em Daniel, no capítulo 1, no capítulo 1, a partir do verso 1, que está escrito assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então, Jerusalém foi toda sitiada, foi toda tomada. E o Senhor lhe entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Até aqui, tudo bem, né? Resume a história da conquista de Jerusalém da Babilônia. Só que o que aconteceu depois dessa conquista? Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, 4 jovens sem defeitos, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei
e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O que está acontecendo até agora? Tinha que ser uns meninos de categoria, né? Tinha que ser inteligente, tinha que ser competentes, tinha que ser doutos em ciência. O grande problema aqui é que Babilônia era um lugar terrível. Babilônia era um lugar corrupto. Babilônia era um lugar cheio de idolatria. Alguns teólogos vão dizer que tinha mais de 300 templos e as pessoas usavam para adorar outros deuses. E até para sacrificar, fazer rituais em que se sacrificavam pessoas. Então, era um lugar muito perverso. E eles usavam esses templos para derramamento de sangue. Então, a Babilônia era um lugar totalmente perverso. E eles eram homens de Deus. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram homens de Deus. Então, como que eles conseguiriam manter o coração deles puro no lugar desse? Como que eles conseguiriam manter o coração deles íntegro, sendo jovens ainda? Imagina, a prostituição era crescente nesse lugar. A promiscuidade era crescente nesse lugar. Imagina, os pratos que eram oferecidos eram muitos, ainda mais para jovens como eles. Como que eles poderiam manter o coração deles puro, íntegros? Mas olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que logo depois da invasão, o rei Nabucodonosor mandou trazer alguns jovens para serem ensinados, para serem doutrinados à cultura deles. Ou seja, tudo aquilo que esses jovens tinham aprendido, todos os princípios e valores deles, sejam cristãos ou culturas como hebreus, eles teriam que deixar para reaprender na cultura babilônica. Eles teriam que... É como se eles tivessem que nascer em outra cultura. Ou seja, tudo que vocês aprenderam, a língua de vocês, o Deus de vocês, vocês vão deixar de adorar, agora vocês vão adorar outros deuses, vocês vão aprender outra língua, vocês vão comer outra comida, vocês vão falar outras palavras, vocês vão ser doutrinados a outra maneira. Vocês vão reaprender tudo de novo. É como um jovem hoje, vamos supor, um jovem vai para outro país, sai aqui da sua nação, do Brasil, vai para outro país, e tudo que você aprendeu desde criança deixa de existir, e você tem que recomeçar tudo de novo. Língua, cultura, comida, tudo muda. Só que, nesse caso aqui, desses jovens, era uma questão não só cultural, mas uma questão espiritual, uma questão de valores e de princípios cristãos. E eles eram levados para o palácio e eles iam aprender tudo novamente. Tá, daí até aí tudo bem. Só que daí no versículo 5, a gente continua, o que vai continuar dizendo ali para nós? Determinou-lhes o rei a ração diária. Essa versão é bem interessante, né? Das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo do quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, porque o nome deles foi mudado, tá, gente? Até o nome deles tinha que ser mudado, ou seja, a identidade deles, tudo era mudado. Diante do rei, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outro nome, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, o de Abednego. Vocês perceberam aí, né? Que nem o nome deles não valia ali, tinha que mudar. Então, além de aprender a outra cultura no Império Babilônico, diz que o Daniel e os amigos dele tinham que comer a mesma comida. Só que qual que é o problema aí? Lembra que eu falei que Babilônia era um lugar onde se adorava outros deuses? Onde era oferecido, né, a outros deuses? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com a comida do rei. A palavra firmemente vem nos trazer algo muito interessante. Porque Daniel, ele fez um trato com o pessoal do palácio. Daniel, ele tinha na sua mente não só uma convicção como pessoa,
mas também como servo de Deus, de não se contaminar com nada que fosse oferecido a outros deuses. A pergunta que nos cabe nesta noite é assim: que comida você tem aceitado? Que comida você tem comido hoje? Porque eu tenho certeza que, como cristão, ou como pessoa, é oferecido para nós, hoje em dia, vários pratos aí fora, né? O que você tem comido? Às vezes, nós participamos de um culto jovem todo sábado e nós comemos de um maná maravilhoso dentro da igreja, nós participamos de louvores maravilhosos, Deus nos traz palavras edificantes, nós nos saciamos de uma comida maravilhosa, mas quando nós saímos lá para fora, nós só comemos porcaria. Nós alimentamos, ouvimos aquilo que não presta, nós enxergamos, olhamos aquilo que não presta, nós nos saciamos daquilo que não agrada a Deus, e daí nós não entendemos por que nosso coração não continua queimando no Espírito Santo. Nós não entendemos por que nosso coração não continua gerando, sabe, palavras de bênção, palavras de edificação. Nós não conseguimos entender por que eu vou no culto todo final de semana e parece que durante a semana eu não sinto mais aquele calor, eu não sinto mais a presença, eu não tenho mais aquela edificação, parece que eu não tenho mais aquela conexão com o Pai. Mas será que esse aparelhinho que você tem na mão, que a maioria deve ter trazido para a igreja hoje, o que será que você tem olhado nele durante a semana? Qual será que é a conexão que tem passado para você durante a semana? Quais serão as músicas que você tem ouvido? Qual é a comida que tem te saciado? Muitos de nós não estamos queimando em Deus porque estamos nos alimentando daquilo que não é de Deus. Muitos de nós, muitas vezes, não conseguimos ter fome das coisas de Deus porque já estamos cheios demais das coisas do mundo. E quando nós nos enchemos demais daquilo que é do mundo, o nosso estômago tem nojo daquilo que é de Deus, porque ele já está cheio. Sabe quando você come muito alguma coisa? E daí quando você é oferecido uma coisa até que é gostosa, mas você está com o estômago tão cheio que aquilo te causa uma repulsa? Você fala assim, não, estou satisfeita. É legal que quando a gente vai no shopping, a gente come uma comida, você come. Aí você passa perto de uma doceria ou alguma coisa assim que é gostosa, que você gosta, daí fala, nossa, esse cheiro está me dando até um enjoo. É gostoso, você gosta daquilo. Só que o teu estômago está tão cheio que aquilo lá te causa enjoo, te causa uma repulsa. É exatamente assim na vida espiritual. Se durante a semana você enche o teu estômago, você enche a tua mente, você enche os teus olhos, os teus ouvidos daquilo que não é de Deus, o teu espírito, ele vai rejeitar. Então, Daniel, ele fez um trato com o pessoal do palácio. Ele disse assim, que ele ia apenas comer legumes, verduras, durante 10 dias. E depois daqueles 10 dias, ele ia comparar a aparência de Daniel com a aparência dos outros jovens. Ele persuadiu o eunuco a dar somente legume para ele. E os amigos dele entraram também na fila, né? Mesaque, Sadraque e Abednego também entraram na fila. A gente também quer comer só isso aí, a gente não quer comer essa porcaria do rei, não. Porque esse negócio aí é consagrado aos ídolos, aos deuses, a gente não quer participar disso, não. Então, vamos comigo. Eu vou comer só verdurinha, só os legumes, e no final de 10 dias a gente vai estar igual o Incrível Hulk. E ele persuadiu o eunuco, e o eunuco falou assim, olha, é complicado, se o rei descobrir que eu não estou dando para vocês a ração dele aí, eu posso até perder a minha cabeça. Mas vou fazer esse teste. Se em 10 dias vocês estiverem tão bom quanto os outros, a gente continua. E em 10 dias eles estavam mais robustos, estavam mais fortes, mais bonitos e mais inteligentes do que os outros. Hashtag fica a dica. Come só verdura, gente, legumes, uma frutinha. Para de se encher de fast food aí, dessas gordureiras, né? Estamos vendo o exemplo dos meninos, né? Sabe o que isso significa, gente? A gente está falando de comida aqui, né? Deu fome. Aquilo que você come, né, é digerido pelo seu corpo, ele é metabolizado
os nutrientes vão sendo metabolizados, ele vai para a sua corrente sanguínea. E aquela frase famosa aí, aquilo que você come é aquilo que você é. Aquilo que você come é o que você é. Olha para o seu irmãozinho e fala assim, o que você tem comido? Você comeu, vai ser digerido pelo seu corpo, vai ser metabolizado, os nutrientes e vitaminas vão para a sua corrente sanguínea e vão fazer parte de você, seja bom ou seja ruim. Então, aquilo que você come determina a sua aparência, né? E a gente pode dizer até mais, aquilo que você come vai determinar se o seu coração vai permanecer intenso ou queimando por Jesus ou não. É o que eu falei agora. Você comeu da palavra, você ouviu louvores, você se alimentou de Deus, você teve conexão, intimidade com o Senhor, você buscou da presença. Obviamente, você vai ter uma conexão intensa com o Senhor, com o Espírito Santo. E a gente pode até perguntar, né, por que a gente está falando de comida? Você já perguntou para o teu irmão o que ele tem comido? Ai, ai. Tem tudo a ver com comida, né? Porque a Bíblia fala, gente, que comida não é só aquilo que entra pela boca, né? Mas é tudo aquilo que vai fazer parte do seu coração. Comida não é só tudo aquilo que a gente entra pela boca, mas é tudo aquilo que vai fazer parte do seu coração. A palavra do Senhor, ela é comida para nós. A palavra do Senhor é comida, é bebida. Né? Jesus, ele é a fonte de águas, águas vivas. Quem bebe dessa água jamais sentirá sede. Ele é o pão vivo. Então, a palavra do Senhor Jesus é fonte de alimento. Então, quando a gente fala assim que a palavra do Senhor está dizendo assim que comida não é tudo que entra pela boca, é tudo aquilo que está no nosso coração também. A gente tem que entender isso, que para nós permanecermos queimando no Senhor, permanecer o nosso coração queimando, aceso, nesse mundo tenebroso, nesse mundo de prostituição, nesse mundo tão corrompido, nós precisamos entender que, sem estar conectado com a palavra, sem nos abstermos desses pratos que são oferecidos para nós, como jovens, como cristãos, nós não vamos conseguir permanecer queimando. A gente vem culto, sai culto, vem culto, sai culto, e a gente está do mesmo jeito. Porque pensa bem, gente, você vem num culto, você fica 1 hora e meia, louvando, ouvindo uma ministração, mas, em contrapartida, você fica 1 semana lá fora. Você trabalha, você estuda, você pega um ônibus, um Uber, você tem uma rotina enorme de várias horas. Ou você utiliza para o bem, ou você utiliza para o mal. E o resultado pode ser frieza espiritual. E o problema não é a igreja, o problema não é o pastor, o problema não é o líder de célula, o problema não é a parede preta da igreja, o problema não é a luz apagada ou acesa, né? O problema é realmente um coração que não decidiu firmemente se abster. Daniel decidiu firmemente não participar das iguarias da comida do rei, do palácio. E, por isso, ele teve êxito. Ele não se contaminou. Essa foi a decisão de Daniel. E nós vivemos num mundo caído, cheio de pecado, cheio de vícios, cheio de prostituição, cheio de coisas que nos atraem, cheio de distrações, né? E quando eu falo nós, eu me incluo, gente. Nós somos constantemente distraídos. A grande questão é do que nós vamos decidir alimentar o nosso coração. Eu quase nunca ministro aqui, né? Vocês percebem, eu estou aqui ministrando, obviamente, nos louvores, ministro na vida das irmãs, por trás dos bastidores, mas todas as vezes que eu venho ministrar, eu percebo que a ministração é sempre de perguntas e respostas para mim mesma. Ai, ai. Do que nós vamos decidir alimentar o nosso coração? O que o meu coração tem se alimentado? O que o teu coração tem se alimentado? Esse é o primeiro ponto.
A comida que você come determina o fogo no seu coração. E, em segundo lugar, a santidade tem o poder de manter a chama acesa no seu coração. Daniel, ele decidiu não se sujar com as coisas da Babilônia. E sabe por quê? Porque ele sabia que ele não era de lá. Ele não pertencia àquele lugar. Ele tinha que estar lá, porque não tinha outro jeito, ele era cativo, ele estava como escravo lá, mas ele entendia, ele sabia da sua identidade. Mesmo tendo mudado o nome dele, mesmo ele tendo sido forçado a aprender uma nova língua, a ter que aprender uma nova cultura, a comer uma outra comida, que ele não se contaminou, mas ele sabia da sua identidade, que ele não pertencia àquele lugar. Ele era separado. Muitas pessoas têm uma ideia errada sobre santidade, né? As pessoas acham que pessoa santa é aquela pessoa certinha demais, aquela pessoa que não comete pecado nunca, aquela pessoa, sabe, com uma auréola assim na cabeça. Gente, ser santo é estar separado. Ser separado. Vamos ver aqui, no livro de Apocalipse diz que o nosso Deus é santo, 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 ou seja, ele está separado, ele pertence a uma categoria que é única e ninguém mais faz parte dessa categoria. É isso que Apocalipse está dizendo. E quando a Bíblia diz que nós somos santos, ele está dizendo que nós fomos separados por Deus do restante do mundo. Não somos como Deus, mas fomos separados por Deus do restante do mundo. E quando nós pecamos, como o pastor Luciano Subirá fala com muita propriedade, o pecado do homem tem que ser um acidente que logo é consertado. Cometi um acidente, um erro, já vou lá conserto. Eu sou separado, eu não sou desse mundo. Eu sou separado, não sou da Babilônia, né? Eu já saí do Egito. Tem pessoas que saíram do Egito, mas o Egito não saiu dele. Ele saiu do Egito, mas as cebolas, os pepinos, está comendo maná do céu, está comendo carne assada, está comendo só da coisa boa, mas ele quer pepino, ele quer cebola. Ele está na igreja participando de tudo que é bom, tudo que é maravilhoso, mas ele quer comer as porcarias do mundo. O jovem tem a chance de arrumar o maior partido, o melhor partido que ele pode ter na igreja, esperando no Senhor, orando, sabe? Deus vai preparar aquele rapaz maravilhoso no cavalo branco, aquela moça linda. Por que você está rindo? Ai, ai. Mas daí sai da presença de Deus e pega aquela tranqueira lá fora, né? Porque, gente, a gente pode ver aí na mídia, beleza não é sinônimo de felicidade e nem de fidelidade, né? Porque a gente vê os artistas aí, as mulheres lindíssimas, sabe, parece uma escultura. E os caras vão entrar com as coisas mais feias. E vice-versa. Às vezes o rapaz assim parece um deus grego. E as mulheres vão lá e trai com um Zé da esquina. Porque a gente sabe que a beleza passa. A beleza não é sinônimo de fidelidade, de felicidade. Então, na cabeça de muita gente, acha que santidade é isso. Santidade é estar separado. É estar no lugar certo, na hora certa, esperando no Senhor. E quando você entende isso, que você não pertence mais a esse mundo, que Deus tem um propósito na sua vida, quando você vive de acordo com esse propósito, o seu coração é completamente incendiado no Senhor. Seu coração é completamente repleto, teu coração é completamente cheio. Sabe por quê? Porque tua felicidade não está condicionada nas pessoas, não está condicionado em coisas, não está condicionado em posição. O seu coração está condicionado em Deus. Ele é completo em Deus. Porque as pessoas vão te decepcionar, as coisas vão acabar, o sucesso vai acabar, mas Deus, ele jamais vai acabar. Deus é infinito, ele jamais vai te deixar. Então, enquanto você estiver depositando a sua felicidade, o seu sucesso, a sua alegria em coisas, em pessoas, objetos, você nunca será completo, você nunca será feliz. Porque, como o pastor Douglas diz, a felicidade ela tem um fim em si mesmo.
Quanto mais riqueza você tem, mais riqueza você quer. Quanto mais coisas você tem, mais coisas você quer. E você nunca é completo. Mas em Deus nós temos a verdadeira felicidade. Nós somos completos no Senhor. E, por fim, nós temos um coração intenso e queimando pelo Senhor. Você tem que ter cuidado com os ídolos. Nós vamos falar agora de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês sabem a história deles, que eles foram também coagidos, vamos dizer assim, a se dobrarem, a se curvarem diante de uma grande estátua de ouro, porque Nabucodonosor, ele era uma pessoa... esqueci o nome agora. Vaidoso, né? Mas tem outro nome, mas vaidoso, né? Narcisista também. Tem outro nome também. Vaidoso, narcisista. Ele se achava um deus. Então, ele mandou construir uma estátua de 30 metros de altura, de ouro, e ele mandou chamar todas as autoridades daquele lugar. Nós vamos ver lá em Daniel, no capítulo 3, verso 4 e 6, está assim: Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, os povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar será do mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Aqui nessa passagem entra a cena, né, dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os tesoureiros, os conselheiros, né, os zoiudos lá, ficaram olhando quem não ia se dobrar. Aquela pessoa que fica só reparando os outros, né? Eu vou adorar, mas vou ver quem não está adorando. Eu vou orar, mas vou ver quem não está orando. Mais ou menos isso, né? Então, eles observaram que Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam se dobrando, né? Então, eles falaram lá para o Nabucodonosor: tem 3 camaradas lá que não se dobraram, não estão te respeitando, não estão te honrando. Então, ele mandou chamar esses 3 e falaram assim: se vocês não se dobrarem, vou mandar jogar vocês na fornalha. E eles falaram assim: nós não vamos nos dobrar a você. Então, ele ficou muito furioso. E ele desafiou: quero ver o Deus de vocês livrar vocês da fornalha. Mandou aquecer 7 vezes mais do que estava. A resposta desses 3 jovens foi assim: olha, rei, se Deus quiser, ele vai nos livrar. Agora, se ele não quiser, fique sabendo, rei, que nós não nos dobraremos diante da sua estátua. Gente, sabe o que é esse nível de confiança de 3 jovens? Se Deus nos livrar, amém. Se Deus nos livrar, amém também. Quantos estão dispostos a morrer pela causa de Cristo nesses dias de hoje? Nessa sociedade corrompida? Lá na faculdade, às vezes a gente se dobra por coisas tão pequenas. Às vezes a gente se dobra por coisas tão irrelevantes. Às vezes nós idolatramos coisas que a gente acha que idolatria, né? Idolatrar alguma coisa é só ter aquela estátua de madeira. Mas às vezes a gente idolatra pessoas, às vezes a gente idolatra coisas, às vezes a gente idolatra até a própria cama. Tem jovem que a cama dele é o seu Deus. Ele deixa de fazer as suas responsabilidades, ele deixa de obedecer ao pai, ele deixa de fazer a vontade de Deus, as suas obrigações, porque a cama é o seu Deus, a televisão é o seu Deus, o lazer é o seu Deus, a comida é o seu Deus, o namorado, a namorada toma o lugar de Deus. Muitas coisas podem ser o seu ídolo. Muitas coisas podem tomar o lugar de Deus na sua vida e você não está prestando atenção. Muitas coisas têm se tornado Nabucodonosor diante de você, uma estátua de ouro, e você não prestou atenção. E Deus não tem se agradado. Porque tudo aquilo que toma o lugar de Deus se torna um ídolo na sua vida. E esses 3 jovens tiveram a audácia, ou posso dizer assim, a ousadia, de dizer para esse rei: se Deus quiser, ele vai nos livrar. Mas se ele não quiser, fique sabendo você que nós não nos dobraremos, nós não adoraremos,
nós não nos prostraremos, porque nosso Deus é somente um. Nós estamos aqui como escravos, exilados, mas nós não pertencemos a esse lugar. Nós não somos da Babilônia. Nós sabemos de onde nós viemos. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Essa é a resposta que nós precisamos dar a muitas coisas. A posição de Deus tem que ser em primeiro lugar nas nossas vidas. A posição de Deus tem que ser primeiro lugar. O dinheiro, quando tudo que você faz é para ganhar dinheiro, pode ser o teu ídolo. E a cultura do mundo hoje, infelizmente, ela é uma cultura narcisista, né? Uma cultura de exaltação. Tudo tem que ser eu em primeiro lugar. Né? A cultura faz isso, né? Nós vemos aí os coaches, né? É moda, né? E a doutrina, né? Eu posso dizer assim, a palavra-chave do coach é autoexaltação, egocentrismo. Obrigado, pastor. É você em primeiro lugar. Você pode, você deve, você vai conseguir. Só que existe um grande perigo nisso. Eu vou fazer, eu vou conquistar, eu vou conseguir tantos likes, tantos adoradores, seguidores, né? Não adoradores. Só que hoje as pessoas estão trocando, né? Agora seguidores e adoradores. Nossa, é um perigo, né? E acabam se tornando ídolos de si mesmo. Então, muitas vezes, nosso coração está frio para Deus porque ele está queimando demais por outras coisas. Ele está queimando demais por redes sociais, ele está queimando demais por uma televisão, ele está queimando demais pelo parente, ele está queimando demais por ódio. Gente, eu conversei com uma jovem há um tempo atrás, aqui da igreja. Nós fomos fazer uma visita, estava preocupado com essa jovem, tem 20 e poucos anos, e eu fiquei preocupado, nós oramos, porque essa jovem expressou um rancor, um ódio que ela tem da tia, dos parentes, por um episódio que aconteceu um tempo atrás, e ela conversando comigo e a lágrima correndo, sabe, de ódio, de rancor, de ressentimento desse parente. E a gente percebe que ela está definhando por esse motivo. Então, isso é muito triste, é muito perigoso, porque muitas vezes nosso coração está frio para Deus porque ele está queimando demais para outras coisas. E o ódio, o ressentimento, a tristeza é uma das coisas que o coração muitas vezes queima. E nós não nos atentamos para isso. Quero pedir para vocês ficarem em pé neste momento. Se o Gustavo puder, o João Batista, né, puder subir, por favor. Por gentileza, João Batista. Se quiser trazer o seu gafanhoto, o seu mel, Silvestre. Vai ter desfile aqui dos personagens? Ai, ai. O que você quiser tocar no teu coração. Uma coisa que eu acho interessante sobre Sadraque, Mesaque e Abednego é que eles foram levados à presença do rei juntos. Presta atenção. Eles foram levados à presença do rei juntos. Eles foram lançados na fornalha juntos. Eles decidiram não adorar a imagem juntos. Eles saíram da fornalha juntos. Eles foram levados para a Babilônia juntos, foram levados à presença do rei juntos. Eles decidiram não adorar a imagem juntos. Eles foram lançados na fornalha juntos e saíram juntos. O interessante é que quando o rei Nabucodonosor, ele olhou para dentro da fornalha, olha que interessante, a Bíblia fala que quando os guardas
foram lançar esses 3 jovens dentro da fornalha, só com o calor daquela fornalha eles morreram. E eram fortes, né? Eles escolheram os mais fortes, os mais robustos, para jogar eles lá. Eles foram jogados amarrados. Quando o rei olhou para dentro, ele se admirou porque ao invés de 3 pessoas, ele enxergou 4. E o quarto tinha a aparência do filho de Deus, né? A aparência do filho dos deuses. E ele chamou os 3 para fora. A Bíblia diz que eles não tinham um fio de cabelo queimado e nem cheiro de fumaça eles tinham. E sabe o que isso quer dizer? Que quando você chama o quarto homem para estar com você, nas adversidades, em todos os lugares que você caminhar, nada vai te contaminar. Nem cheiro vai ficar em você. Às vezes você pode estar no olho do furacão, você está no meio dos pecadores. Deus ali te provando. Às vezes é inevitável, você como jovem, está na faculdade, na escola, no ônibus, com os amigos. Às vezes está no olho do furacão. Às vezes te oferecem pratos assim deliciosos, irresistíveis. Mas se você convida o quarto homem para estar com você, assim como na fornalha, Deus estava ali, junto com eles. Ele vai livrar vocês. E nem cheiro de pecado vai estar em vocês. Nem cheiro da fumaça vai estar em vocês. Sabe, vocês vão sair ilesos. E vocês vão glorificar o nome do Senhor. E aquelas pessoas que antes zombaram de vocês, aquelas pessoas que antes falaram assim, eu quero ver se Deus vai te livrar. Eu quero ver se vocês vão resistir a essa tentação. Eu quero ver se vocês realmente são crentes. Porque muitas vezes nós somos chamados de crentinho. Muitas vezes você é chamado de jovem cafona, careta. Nabucodonosor desafiou, eu quero ver se o Deus de vocês vai livrar. Ele teve que se dobrar diante desses 3 jovens. Ele teve que se dobrar diante de Deus. Ele teve que fazer um decreto para que não se adorasse outro Deus a não ser o Deus deles. Sabe o que é isso? É quando nós não nos dobramos a nenhum ídolo. É quando nós não nos dobramos ao sistema desse mundo. Deus nos honra. E que você não seja influenciado, mas que você seja influência para esse mundo. Que você seja realmente a voz para esse mundo. Que você seja o sal da terra e a luz do mundo. Eles decidiram adorar a Deus. E o que isso quer dizer? Eles estando juntos, gente, é um segredo para nós manter o nosso coração intenso, queimando por Jesus. Porque a primeira estratégia de Satanás é nos tirar da presença, é nos tirar da comunhão. Porque ele sabe que como brasas, nós estando juntos, nós queimamos. Mas quando nós nos dividimos, quando nós saímos da comunhão, nós esfriamos. E a primeira estratégia de Satanás é tirar o jovem da comunhão da igreja. É afastar o jovem da comunhão de outros jovens. Quando o diabo ele quer esfriar o seu coração, ele tira você da comunhão da igreja. Ele tira você dos cultos, ele tira você da célula. Ele sabe que nós somos como brasas vivas. E nós precisamos estar juntos para queimar como comunidade, como igreja, como povo de Deus. E quando eu e você afastamos, automaticamente nós vamos esfriando. E não tem jeito, ele vai esfriar. Por isso não abra mão da comunhão. Não abra mão de estar conectado. Não abra mão de congregar. Não abra mão de estar em unidade. Porque nós somos igreja. Esse é o papel de igreja. Nós somos membros de um corpo. E um corpo não pode estar faltando, né, gente? Membro. Um corpo para ser corpo tem que estar completo. Um corpo para ser corpo tem que estar com todos os membros conectados. O Salmo 133, 1 diz assim: ó, quão bom e quão agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. De acordo com o salmista, em qual ambiente que o óleo da unção e a bênção do Senhor são liberados?
num ambiente onde os irmãos estão vivendo unidos. O óleo da unção, da bênção do Senhor são liberados onde os irmãos estão unidos, vivendo em união, em unidade. Amém?